F90 ou F98, transtornos do comportamento, transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. Esse aqui serão os vídeos que nós vamos gravar, né? Tem a ver com os transtornos do comportamento, transtornos emocionais que aparecem habitualmente na infância. Tem a ver com o F90. F90, transtornos hipercinéticos, transtorno de grupo de transtornos caracterizados por início precoce, habitualmente durante os 5 primeiros anos de vida, falta de perseverança nas atividades que exigem um envolvimento cognitivo e uma tendência a passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, associadas a uma atividade global desorganizada, incoordenada e excessiva. Os transtornos podem se acompanhar de outras anomalias. As crianças hipercinéticas são frequentemente imprudentes e impulsivas, sujeitas a acidentes e incorrem em problemas disciplinares, mais por infrações não premeditadas de regras que por desafio deliberado. Ok, então o que nós vemos aqui, as pessoas que estão vendo essa parte, né, dos transtornos hipercinéticos nos primeiros 5 anos, pode dizer até assim: olha, eu conheço um monte de gente que é assim. Sim, né, falta de perseverança nas atividades que exigem um envolvimento cognitivo, né? Às vezes a pessoa tem que colocar um raciocínio muito grande, ela abandona. Tendência a passar de uma atividade para outra, se encontra uma atividade mais difícil, né? Vamos colocar assim, a pessoa larga aquilo e passa a outra atividade sem acabar nenhuma. E quando as pessoas estão aí com esse pensamento desorganizado, porque lá no início, nos 5 primeiros anos de vida, elas não fizeram um acompanhamento, vamos dizer assim, desses transtornos. Ok? Vamos passar para frente ainda nos transtornos hipercinéticos, né, do início. São relações com os adultos. Suas relações com os adultos são frequentemente marcadas por uma ausência de inibição social, com falta de cautela e reservas normais. São impopulares com as outras crianças e podem se tornar isoladas socialmente. Esses transtornos se acompanham frequentemente de um déficit cognitivo e de um retardo específico do desenvolvimento da motricidade e da linguagem. Então, a pessoa ela vai ter complicações aí na fala, né? E no desenvolvimento dos movimentos também. São pessoas que ficam muito sozinhas, porque a partir do momento que a pessoa não se envolve tanto, as outras pessoas também passam a deixar ela de lado. E ela passa, inclusive, a ficar mais de lado. As complicações secundárias incluem um comportamento dissocial e uma perda de autoestima. Então, é normal essa perda de autoestima, que quando a pessoa ela fica isolada, a tendência é a pessoa ter perda de autoestima. Aqui exclui a esquizofrenia, que nós vimos no F20. Se alguém não viu, é só ver os vídeos anteriores, né? Nós temos lá o F20. O transtorno os transtornos ansiosos, está no F41 também, já está gravado, está no canal, é só ir lá e assistir. Os transtornos globais do desenvolvimento, que está no F84, também está no canal, e humor afetivos. Continuando aqui, o F90.0, só lembrando que esse era o F90, que é o geral. O F90.0 é uma parte dele, e esse ponto aqui tem a ver com os transtornos hipercinéticos, só que é mais específicos. Distúrbio da atividade e da atenção, síndrome de déficit da atenção com hiperatividade,
transtorno de déficit da atenção com hiperatividade, transtorno de hiperatividade e déficit da atenção. Ele exclui o transtorno hipercinético, associado a transtorno de conduta, que nós vamos ver agora no F90.1. É o próximo slide aqui. Só lembrando que aqui, quando nós falamos esse F90, F90.0, F90, isso é quando o profissional ele atende o paciente, ele sente esse, vamos colocar assim, esse síndrome de déficit da atenção com hiperatividade, ou transtorno, né? Ele precisa fazer a classificação. Então, a classificação que ele vai fazer, ele vai colocar esse CID aqui, no receituário. Continuando, o F90.1, transtorno hipercinético de conduta, que é o transtorno hipercinético associado a transtorno de conduta. O F90.8, os transtornos hipercinéticos. E o 90.9, transtorno hipercinético não especificado. Tem a ver com a reação hipercinética da infância ou da adolescência, sem outras especificações, que é esse SOE aqui, síndrome hipercinética. Então, você foi lá, viu que a pessoa ela tem esse transtorno hipercinético, mas não se encaixa no que nós vimos anterior. Então, você pode colocar o transtorno hipercinético de conduta, 90.8, outros transtornos, ou transtorno hipercinético não especificado. Sempre lembrando que o ponto 8 e o ponto 9 são sempre uma válvula de escape, né? Para fazer para colocar o código, porque muitas vezes de tudo que você viu ainda não encaixa ainda. Mas é um transtorno hipercinético. Continuando, o F91, distúrbio de conduta. Os transtornos de conduta são caracterizados por padrões persistentes de conduta dissocial, agressiva ou desafiante. Tal comportamento deve comportar grandes violações das expectativas sociais próprias à idade da criança. Deve haver mais do que travessuras, que as travessuras infantis, ou a rebeldia do adolescente. E se trata de um padrão duradouro de comportamento, 6 meses ou mais. Então, basicamente, né, se tem esses padrões persistentes de conduta dissocial, agressiva, desafiante, e ele tem 6 meses ou mais, pode ser classificado aí como distúrbio de conduta. Né? Como eu disse anteriormente, as pessoas geralmente elas tratam da parte de uma parte específica do corpo, a parte física principalmente, a parte que tem a ver com o psicológico, ela não cuida, e a pessoa muitas vezes ela cresce com esse padrão de conduta dissociativo, vamos dizer assim, esses distúrbios. E a gente tem visto muitas pessoas com essa conduta dissocial, agressiva, desafiante, e que elas não são levadas, e ainda as pessoas ainda dizem assim, isso é um jeito dela, nasceu assim e fica assim. Não. Continuando aqui, quando as características de um transtorno de conduta são sintomáticos, ou de uma condição, ou de uma outra afecção psiquiátrica, esse último diagnóstico deve ser codificado.